As principais chances de gol quem teve no segundo tempo foi o Corinthians. Foi o Corinthians. O Corinthians poderia ter virado, só não virou por um detalhe. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos ver tudo que rolou ali no Corinthians, né? Também enfrentando o Botafogo. Consegue ali buscar o empate na segunda etapa. Mano, ali também com o Benja criticaram a atuação no Corinthians, em especial na primeira etapa, né? Onde entrou com um time ali que não era o melhor time na visão deles. E agora vamos direto pro vídeo e ver tudo que eles falaram. Ô Michel, a sorte do Corinthians que o Botafogo não sei, porque ontem não quis jogar. E no segundo tempo menos ainda. Mas não foi constrangedor o primeiro tempo? Não, demais. E assim, eu só não entendi a escalação do Mano. Mano não. Desculpa, do Dorival. Do Dorival. Até porque ele tinha peças melhores no banco para poder começar. Ou você não concorda comigo? Mas óbvio. Pra mim essa escalação ontem do Dorival foi uma baita de uma estupidez, uma burrice sem tamanho. E vou te falar, cara, eu tenho dúvidas no Michel. Se eu der aquele brinquedo lá de encaixar estrela na estrela, o círculo no círculo e o quadrado no quadrado, se meu filho, que completou ontem 3 meses, não termina antes do Dorival. Porque, cara, na boa, é muita limitação, Benja. É muita limitação você poupar o seu time. Cara, a gente tá falando de um período que os jogadores do Corinthians eles ficaram um mês de recesso, ficaram 15 dias de folga, que é obrigado, porque no final do ano vai estender um pouco mais o campeonato, deram 15 dias de férias para os jogadores agora e 15 dias para treinar. Cara, o Corinthians ontem, Benja, ele estava fazendo o 5º jogo, ou seja, até ontem, ele tinha feito 4 jogos no período que resume o pós-mundial de clubes até ontem. Só um detalhe, desculpa. Poupar o time. E só um detalhe, quarta-feira passada não jogou no Acre. Sim. Em La Paz, jogou na Arena. Sim, mas é que tá, Benja. Então, pra mim, é uma baita de uma idiotice por parte do Dorival poupar o time do jeito que ele poupou. E, cara, desculpa, o Léo Maná, mano. O Léo Maná, ele até pode ter potencial. Ele só tá no esporte errado. Ele precisa descobrir qual que ele faz bem. Porque, cara, na boa, não dá, Michel. O Léo Maná, todas as oportunidades que ele teve, ele nunca correspondeu nem o mínimo. Ontem o Corinthians no primeiro tempo ele foi amassado pelo Botafogo. E ele só não foi goleado porque o Botafogo tirou o pé e achou que os titulares não entrariam no segundo tempo. O Botafogo foi incompetente. Inclusive, ainda no primeiro tempo, o Corinthians teve uma chance com o Bahia, o volante que acabou desperdiçando, era um lance que o Corinthians poderia até ter empatado, mas aí, graças a Deus, o Dorival descobriu o fogo. Ele inventou a roda. Ele foi pro intervalo e ele viu com aquele time, ele não ia achar nada. Aí ele volta com os 4 titulares. Ele voltou com o Mateuzinho, voltou com o Bidon, com o Memphis e com o Yuri. Benja, o Corinthians no segundo tempo ele amassou o Botafogo. As principais chances de gol quem teve no segundo tempo foi o Corinthians. Foi o Corinthians. O Corinthians poderia ter virado, só não virou por um detalhe. O Yuri Alberto perdeu um gol que não se pode perder. O Corinthians teve outra chance com o Bidon também dentro da área. O Corinthians ele teve uma com o Memphis também. Fora o gol que ele fez, ele teve uma outra boa chance. Então, nesse ponto, Michel, o Corinthians ele entra com força máxima e eu acho que todo treinador precisa fazer isso. Vai levar, por exemplo, quero poupar o time. Resolve no primeiro tempo. Tenta ali jogar de igual para igual, não deixa o adversário gostar do jogo. E no segundo tempo, quando cansarem, você troca. Não dá pra você colocar, porque se você quiser poupar o jogador, Michel, você faz isso e beleza, você faz 1-0. No segundo tempo você mexe aonde você precisa mexer e tira as peças que você precisa tirar. Agora, imagina um jogador tendo que entrar como o Yuri, o Memphis, o Bidon, o Mateuzinho, entrar tendo que reverter um placar de derrota. Verdade. Você vai se desgastar muito mais, cara. Então, Dorival, não seja limitado. Para usar um termo mais brando, não seja limitado. Quer preservar jogadores? Entra com força máxima, resolve o jogo e tira quem precisa tirar no segundo tempo. Concordo. Eu acho, por exemplo, no segundo tempo, o próprio Yuri Alberto, mesmo com 45 minutos só para jogar, se proporcionou várias oportunidades. Por isso que eu falo, ele é um centroavante que tem que jogar. Ele tem que jogar. E o Corinthians fez bem renovar o contrato dele até 2030, Michel? Eu renovaria. Eu acho que me fale um centroavante hoje. Ele foi, eu diria pra você que ele foi corajoso. Eu acho que o que o Yuri Alberto fez agora, acho que 0,0000001% de jogadores hoje no futebol brasileiro fariam. E eu vou falar, e pro Corinthians, o Corinthians tem que agradecer, porque um centroavante com o potencial que o Yuri tem, a gente já discutiu aqui que ele tem esses altos e baixos, mas, querendo ou não, é um centroavante com os números a mais de 20, 30 gols no ano. E é jovem, então, assim, né? E jovem. Então, assim, pro Corinthians, espetacular. Agora concordo com o Mano. Eu acho que ele foi ousado e mostrou a vontade dele querer fazer muito pelo Corinthians, porque outro no lugar dele talvez pensaria e falava assim, renovar mais 5 anos com a situação que o clube tá? Ontem eu vi uma matéria, esqueci aonde agora, se não dava o crédito, que o Gerson falando que
ele não tá feliz lá. Pô, cara... Mas você já viu os vídeos dele? Cara, ele não dá uma risada. Sim. Ele não dá uma risadinha. Alguém botou um revólver na cabeça do Gerson e falou, vai pro Zenit. Não, botou um dinheirinho bem bom no bolso dele. Ele tinha um dinheirinho bom também No Flamengo. do time lá do Al Nassr, do Jorge Jesus. Jesus que também não ia foi. ser o que ele gostaria, bem. E o André Santos me deu uma entrevista no Benjamin Multi, meu podcast. Eu vi. Você concorda com o André Santos? Ele pegou e foi categórico. Ele falou, olha, o Gerson fez uma baita bobagem. Pô, um ano antes da Copa, o cara com maior moral no Flamengo, ganha bem. Pô, joga a Copa aqui, sai pela porta da frente. Você concorda com o Não, André eu Santos? concordo com ele. Eu vi a entrevista. André, meu irmão, até mandar um abraço pra ele. Concordo com ele. A única coisa, assim, que às vezes eu não gosto de discutir escolhas. Cada um escolhe, talvez eu faria diferente, mas eu concordo com o André. Não, eu também não acho que você não escolha, é escolha. Mas no dia da apresentação do Gerson, a gente vê um cara com um bico desse. Tem nessa. Meu amigo André, não. Vamos ver aí o Yuri Alberto. E depois de tudo que a gente passou aqui, acho que era o mínimo eu ter feito isso, né? Por essa torcida, pelos meus companheiros, principalmente nesse momento difícil. Então, acho que eu podendo estar junto com eles, poder me entregar ao máximo, cara, ao máximo. O 110 de cada um aqui dentro, a gente sabe que pode mudar essa história, pode mudar o que está acontecendo no clube. E a gente vai dar o nosso máximo, cara, pra gente trazer alegria pra esse torcedor que merece demais. E eu e o Yuri, principalmente. Você se emociona quando fala desse momento do Corinthians? É um amor muito grande, cara. É um amor muito grande. Eles me abraçaram de uma forma que... tipo um abraço de mãe, sabe? Então, é gratificante. Obrigado, Fiel. Obrigado pelo apoio e vamos junto que a gente vai sair dessa. O Yuri Alberto, Michel, para mim é um dos maiores cases de superação que eu vi na história do futebol brasileiro, sem ser por contusão. Porque o que esse cara passou no Corinthians, eu mesmo, que eu dei porrada no cara mais de um ano, mas batia todo dia no Yuri Alberto. Lembra, você chamava ele de Finazzi Bonito. Não, você chamaria de Finazzi Bonito, ou não? Cara, ele superou tudo isso e teve a oportunidade agora de sair de novo, não quis. Não, mas cara. ganhou moral. Agora ele ganhou moral com a torcida. Muita moral. Muita. Mas ganhou muita moral. Muita moral. Só que, moral. assim, eu falo, eu sempre já defendi, algumas vezes já falei, mas eu considero sim o Yuri Alberto um grande jogador e um jogador que tem condições, ele bem, de ir para uma seleção brasileira, por exemplo. Tem. Já mostrou isso. Se você tivesse que escolher eu hoje, só Yuri acho Alberto que ou Pedro? hoje, cara, difícil essa pergunta, hein? Mas hoje, Pedro eu ainda fico no Flamengo, pô. cara, hoje eu ficaria com o Yuri Alberto. Hoje. De verdade. Você dá Eu acho que o maior concorrente que o Yuri Alberto Mas eu tem sou hoje no muito- Brasil, pra falar a verdade, Michel, não sei se você concorda, eu acho que é o Caio Jorge do Cruzeiro. Tudo bem, o calendário brasileiro ele não é perfeito, mas ele já melhorou muito do que era, muito. Aí o Dorival reclama da maratona. Mas eu queria entender, que maratona? O Corinthians jogou quarta-feira contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, em São Paulo. Jogou ontem no Rio de Janeiro, 40 minutos de voo. Quarta-feira, joga em casa contra o Palmeiras. Entendo que maratona. Ficou agora um mês parado. Um mês 15 parado, e dias. desse um mês, Benja, fizeram Não. 4 partidas, cara, 4. Eu não queria concordo. entender, qual Eu maratona, me cara? desculpa a ciência, mas nessa hora, vendo a posição do Corinthians, me desculpa a ciência. Mas não dá. Tem que botar o que tem de melhor. Tem como. Todo Mas é mundo maratona? Não é. E, Isso eu não, não entendo. e tem mais isso. E você tocou no assunto que é verdade. Jogou em casa, viajou no máximo 1 hora de avião até o Rio de Janeiro. Jogou contra uma boa equipe do Botafogo. Então, assim, Não foi ve- um jogo desgastante. Não vejo aonde ele pode ficar o tempo que for na coletiva para tentar explicar, porque não dá. Não dá. Teria que ter colocado sim, ainda mais quando você vê o segundo tempo que o Botafogo fez e o que o Corinthians fez. Porque, na verdade, com a mudança, foi aí que deu uma melhorada, tanto que empata. Então, assim, eu não concordo. Eu acho que tem que colocar o que tem de melhor aí quando vê o Corinthians na tabela hoje do Campeonato Brasileiro. Mas eu queria entender qual maratona, cara. Mas, ô Benja, hoje é Ctrl-C, Ctrl-V nesse tipo de discurso idiota. Desculpa. Discurso idiota, Dorival. Sabe por quê? Vocês ficaram um mês sem jogar uma partida oficial. 15 dias, inclusive, de descanso, de férias antecipada. E 15 dias treinando. Vamos lá, Dorival. Você falou a respeito do jogo contra o São Paulo. O São Paulo, que também ficou um mês parado, contra o Corinthians, eles engoliram vocês na vontade. E é isso que você deveria falar. Que teu time, Dorival, quando vai jogar clássico, é um time broxa. É um time bunda mole. É um time que muitas vezes
Ainda quando joga dentro da Neoquímica Arena, a torcida não deixa o jogador entrar a 20 por hora. Aí o jogador, ele cresce. Mas quando vai jogar fora de casa, é sempre essa postura covarde e ridícula. Exceção foi feita no primeiro jogo da final, que tinha sido no Allianz Parque, que o Corinthians venceu lá. Jogou por uma bola e deu certo. Mas o segundo jogo, dentro da própria casa, o Corinthians só não perdeu aquele título por um detalhe. O Hugo Souza pegou um pênalti do Veiga, enfim, o Corinthians jogou mal aquele jogo. Então, seu Dorival Júnior, antes de começar com esse discurso patético, que hoje a mídia inclusive adora falar, olha, o secado do jogador. Gente, vocês fizeram 4 partidas depois de uma pausa de um mês. Você está de brincadeira, fala que o time está desgastado. Vá pro inferno. Não, mas isso atrapalha a ciência. Desculpa aos profissionais, mas se você perguntar para todo jogador, ele vai querer jogar. E não tem ninguém melhor que ele próprio para se conhecer, para saber se ele tem condições ou não para jogar. Aí hoje você faz o CK, hoje você tem o GPS, hoje você entra numa máquina lá que vai constar que você está cansado e os caras já te tiram. Você falou a ciência atrapalha? Não que atrapalha, mas hoje ela influencia muito. Só que eu ainda acho que não tem melhor você mesmo para conhecer seu corpo e entender se você tem condições ou não para jogar. E aí você vai lá e discute com o jogador e pergunta. E com certeza ele vai querer jogar. Só que hoje, desculpa, Benja, mas hoje, antigamente ainda tinha um diálogo, uma discussão entre preparador físico, comissão técnica, com o jogador e decidir com ele as condições. Às vezes o jogador, tô sentindo uma dorzinha. Mas se não, amigão, é no jogo, tem que botar pra jogar. Eu vou te falar, nunca foi tão bom ser jogador de futebol como agora. Pós-pandemia, um time pode fazer 5 substituições, é CK, é calendário. Hoje o cara não precisa mais, o cara é contratado não é nem para jogar 90 minutos, precisa jogar 15, 20. É muito chato. Entendeu? Tá uma maravilha para jogador de futebol, está uma maravilha. Nunca foi tão bom ser jogador de futebol como agora. Eu gosto do Dorival, respeito o Dorival, mas eu não consigo entender que maratona, cara. Eu não consigo entender maratona. Pô, 30 dias parado, fez meia dúzia de jogo. Jogou aqui. Ontem foi O Yuri Alberto jogou o último jogo? Em casa? Não. Voltou ontem. Voltou ontem, jogou. Mas o Yuri ainda ficou bastante tempo parado, Michel. Até entenderia ele entrar no segundo tempo. Mas, por exemplo, deveria estar força máxima. Memphis de titular, deveria estar Bidão de titular, Mateuzinho. Esses caras deveriam ter começado o jogo. O Yuri... E aquilo, né? Se começam, pode ser que o resultado fosse diferente, sabe? Corinthians ali buscar uma vitória fora de casa. Jogou bem, poderia ter virado na segunda etapa, né? Teve grandes chances ali para pelo menos sair dali com 3 pontos, seria espetacular. Conseguiu? Não. Fez uma partida ruim? Não quando os titulares entraram. Primeiro tempo ruim, abaixo, segundo tempo melhor. Tanto é que conseguiu marcar e quase, né? Vira ali a partida. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Deixa o like, inscreva-se no canal, pois assim vocês não perderão nenhuma novidade. Obrigado a todos. Valeu!